Chiquito, quem se deu bem também foi o Corinthians, um campo pesado, com chuva, era meio polo aquático, natação, e o Thales Magno foi lá, ele tabelou com a poça d'água, ou poça d'água, como a gente chama no Sul, e definiu o placar para o Corinthians. Conviver com as fortes chuvas de verão tem sido uma sina para o Corinthians neste Campeonato Paulista. Foi assim no domingo passado, quando a partida contra o São Paulo atrasou em 1 hora. E ontem também. O duelo diante da Ponte Preta começou 45 minutos depois do previsto e poderia ter sido muito mais, não fosse a devoção da turma do Rodo. Era muito risco para os atletas, tanto de Corinthians como deles, era muito risco jogar assim. Intentamos jogar, posponer o jogo, mas foi impossível. Mas a verdade que corrimos um risco muito grande hoje. Só que as poças d'água, inimigas da técnica, não evitaram que o jogo tivesse vários momentos de emoção. Da Ponte com Arthur batendo e Félix Torres na hora e local certos para afastar. E também do Corinthians, tanto que um dos grandes personagens em Campinas foi o goleiro da Macaca, Diogo Silva. Ele foi decisivo em vários momentos, 2 com a participação de Yuri Alberto, cara a cara e defendendo o voleio. Outro protagonizado por José Martínez, que depois do golaço que marcou contra o São Paulo, voltou a mostrar que se der para chutar, não vai pensar 2 vezes. Quando ficou cara a cara com Romero, Diogo também fez bonito. E a lista de jogadores do Timão que foram perdendo oportunidades não parava de crescer. Charles na trave, até chegar novamente a Yuri Alberto, que preferiu a jogada individual e mandou a bola quase na arquibancada. Só que a Ponte não resistiu. Na noite molhada, Thales Magno soube sair bem da poça e melhor ainda do zagueiro antes de bater no canto. Ele tirou da poça d'água, foi inteligente porque a bola parou na poça d'água, levanta ela na quica, bate na outra poça d'água, ele vem de perna direita, enche o pé a meia altura para meter no fundo da rede. Foi o 3º gol do artilheiro do time em 2025, com comemoração em homenagem a um companheiro que ainda não estreou na temporada porque está machucado. Converso com o Garro sempre, né? E ali eu falei pra ele que o próximo gol faria a comemoração dele. Então foi a do maluquinho que ele faz e ele até liberou fazer. Então foi pro Garro essa comemoração. Só que nem só de sorrisos viveu o Corinthians em Campinas. Quando perdeu José Martínez, expulso por esta falta, deixou de atacar e a Ponte cresceu. E aí entrou em cena um outro goleiro que mal havia sido notado. Hugo, fundamental nas 2 vezes em que Vitor Andrade buscou de longe fazer o gol de empate da Macaca. E não foi por falta de tentativas que o time da casa perdeu a primeira no Paulistão. Bruno Lopes e a decepção do chute na trave no último momento de perigo. O time fez uma grande partida nas dificuldades que o campo apresentou para as 2 equipes. O time entendeu bem como deveria ser. Um jogo de muito lado físico, um jogo com uma tensão muito grande em relação a essa construção, e os jogadores se doaram muito. É um time que se tem que acostumbrar a, se hay que brigar, brigar. Se tem que jogar, nós sabemos o que podemos jogar, mas hoje ir a fazer isso. E acho, estou muito orgulhoso do grupo porque se adaptou muito rápido ao campo. Jogamos feio, mas ganhamos. Bora, vamos, para cima, mais 3, mais 3. Uma vitória que reabilita o Corinthians depois da derrota para o São Paulo, mas mantém a equipe na 2ª colocação do Grupo A, atrás do Mirassol. Além disso, um outro assunto que dominou a noite do Timão foi o fato do atacante Pedro Raul, pelo 2º jogo seguido, não ter sido sequer relacionado para compor a delegação. Tem alguma situação física com ele ou se foi uma opção técnica, por favor? Obrigado. Decisión técnica. Y la explicación es esa, la que son decisiones técnicas, tácticas. No podemos elevar 20, tenemos 32, no podemos elevar 32, tenemos que escoger 23 y para nosotros son los 23 que escolimos y por eso los trajimos. También hay que darle oportunidad no solo a él, sino también a todos, que demuestren que Corinthians
tiene la capacidad para jugar en Corinthians. Y si está en condiciones va a jugar, si no, lamentablemente no va a poder jugar. Un abrazo. Vitória do Corinthians para cima da Ponte Preta, assunto para começar o debate nessa quinta-feira, ao lado deles, a minha seleção aqui no programa, João Paulo Capelanes. Esse é igual todo dia, não muda, o Biruta. Tô feliz demais hoje. Por quê? Sextou, porque sextou. Não, sextou nada, é Quinta quintou. na sexta, você tá ligada, né? Hoje tem, pai, hoje tem. Vamos! Sexta, ele tá adiantado no calendário. certo, velho. É outra voltagem, Sgarbi, e você gosta. Vocês estão sentindo essa frente fria chegando em São Paulo? Tô calor danado aqui, pai. Maluco, eu tô com frio, irmão. Eu tô no gelo aqui, meu Deus do céu. Parece que eu tô no Polo Norte, Alasca, sei lá onde eu tô. É, mas você poderia estar de verdade, sabe por quê? Tava 1-1 até o finalzinho, tava se encaminhando para um empate e eis que a estrela, o brilho, a magia de Rian Francisco apareceu. Você sabe que eu larguei a minha skin, né? O meu jeito soberbo de ser, né? Eu não sou, soberbinha ficou no passado, eu esqueci. Só que Não, tá mas difícil. você não é mais soberbinha? Mas tá, então, eu não era, mas esse moleque tá disputando essa soberba. Ô, Rian, para, tá disputando, é sério. Tô começando a ficar soberba de novo. Já falei, pô, novo Romário, calma. Calma, Só boa tarde, irmão. E ele estava ao lado de Caleri. Olha isso, e ele definiu a partida. Chico Garcia, falamos várias vezes de Rian Francisco e tá prometendo, hein? A personalidade desse moleque. Mas não é, eu quero falar do Corinthians, viu? Só tô dando um spoiler. Eu achei que vocês estavam falando de Matias Arezo. Nossa, quem é o cantor? Arezo é marca de sapato. Essa sandália é cara, hein, pai? Investe bem. Ele investe bem, Arezo. Eu tenho um novo uruguaio pra chamar de meu. Quem é o... Olha. Ai, cada um é responsável pelo que diz. Ulisses Costa, você tá acostumado. É isso, é a convivência desse jeito. Olha esse trio. Mas são os meninos maravilhosos, incríveis, a juventude, né? Com exceção do Chico. Tá na minha pegada. Obrigado. Mas a juventude presente, o Capela tá tomando uns bagulho louco, por isso que ele tá acelerado, você tá entendendo? Faz tempo, ele nasceu tomando uma coisa diferente. Pessoal, boa tarde, eu vou falar. Pra emagrecer, o negócio é louco. Falando em emagrecer, exemplo disso é Everton Guimarães, tá no shape, tá cuidadinho. Não, tá bem. Quero mostrar. É isso, Everton. Muito obrigado. Já que o presidente do Atlético Goianiense fala em estética, a gente também fala, né? Fino, 50 menos. Ui, velho. Corinthians é o assunto, ganhou de 1-0 da Ponte Preta, um campo impraticável. Lá no Moisés Lucarelli estava bem difícil por causa da chuva. E o Thales Magno tirou aquele coelho da cartola, acreditou no lance e definiu o jogo. 3 pontos importantes para deixar o clássico de lado e agora pensar no final de semana e no Noroeste, Capelanes. Ontem você usou a palavra correta aqui, tá? O gramado impraticável e o próprio Thales Magno, que talvez tenha sido o grande personagem do jogo, ele deu uma entrevista no intervalo falando assim, cara, tinha tudo para ser um jogo bacana, legal, tecnicamente falando, não dá para jogar. Então acho que eu seria até, de certa forma, sei lá, covarde, injusto se eu fizesse qualquer análise criticando as duas equipes, porque a bola corria e ela parava. Pô, teve um lance dantesco no começo do jogo, que o Hugo pegou a bola, deu um tapa na frente, na lateral esquerda, a bola parou e deu um contra-ataque pra Ponte Preta. Mas aí... O próprio gol... O quê? Vai criticar o Hugo também. Não, pelo amor de Deus, qual a culpa que o cara tem, velho? Mas aí falta inteligência pra fazer a leitura de como está o campo. Chico, mas o campo tava ruim, Chico, pra todo mundo. Colocasse o Depay lá ia ter dificuldade, que é um cara monstro tecnicamente falando. Mas não daria o tapa na bola e foi passaria. preservado, provavelmente, Exato. por causa do gramado também. Com certeza. A minha questão aqui, em relação ao que eu vi do jogo ontem, as duas equipes com uma dificuldade gigantesca justamente por causa do mau tempo, do gramado. Eu acho que eles poderiam até ter esperado mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, custava nada, já tá lá. Espera mais um pouquinho, tenta tirar, fazer uma varredura com a água pro lado e tentar jogar. O meu ponto de vista em relação ao Thales Magno, uma curiosidade, ele fez o 3º gol na temporada em 5 jogos. O mesmo número de gols que ele fez a temporada inteira passada desde que chegou. Esse jogador é muito interessante. Eu só lamento muito que esse jogador vai embora no meio do ano. Porque eu acho que é uma insanidade o Corinthians cogitar a possibilidade de contratá-lo. A gente está falando aí de mais de quê? 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Todo o respeito que ele merece. Aproveita o menino agora que depois ele vai embora. Dá pra dizer, Ulisses, que ele é uma espécie de 12º jogador nesse time titular aí, que daqui a pouquinho vai se apresentar mais vezes? Demais hoje, hein? Brilhante. Estou resplandecente. Olha o olhar do pai. Deixa eu falar pro seu negócio. É o 12º. É isso. Ontem em Campinas, infelizmente, choveu demais também, né? Foi uma judia antes do jogo. A gente viu o gramado completamente encharcado, cheio de água, uma piscina. Mas o árbitro resolveu jogar e foi impraticável o jogo, né?
eu concordo com o Chico, algum jogador tem que ser inteligente. Ele sabe não estar poça d'água, ele está vendo, ele está próximo, né? Então ele não vai rolar a bola, ele vai levantar essa bola para sair jogando, coisa que vários jogadores fizeram. Mas o Corinthians perdeu a chance de vencer a Ponte por 3-4-0. Perdeu gols incríveis. O gol mais perdido do jogo foi do Romero. O Yuri perdeu um, mas o Romero, cara... Não, sem sacanagem. Sabe por que ele não fez o gol? Ele achou que ele estava impedido. Não tem essa, faz o gol, depois vai ver. Depois ele ficou deixa a olhando pro arbitragem Bandeira. verificar. Ficou olhando pro Bandeira. Mas assim, não dá para você analisar taticamente nada. Um time alternativo até do Corinthians, não é? E conseguiu 3 pontos, que é o importante. O Corinthians, fora o clássico, que realmente o São Paulo fez um 3-1 com autoridade, Chico, mas ele tem vencido suas partidas. É um time que mesmo ainda sem a força total, fazendo essa dosagem, dando oportunidades, por exemplo, ontem o Pedro Raul nem relacionado foi. A gente até comentava sobre isso antes aqui do programa. E era jogo pra ele, tá? Porque aí aquela bola que chega, que você se impõe na defesa adversária e faz o gol. O Ulisses tá me julgando aqui, mas eu digo, pelo aspecto do gramado, você aposta em bola parada, em bola aérea, um cara que faz pivô. Você sabe que ele melhorou? O quê? Por quê? O Pedro Raul deu uma melhoradinha. O quê? Fez pivô no último jogo, tabelou bola, foi legal. Daqui a pouco tem que jogar, até se o Corinthians quiser negociá-lo, Ulisses, ele tem que mostrar alguma credencial. Se quiser negociá-lo, precisa negociá-lo. Mas assim, tem que jogar. Se não jogar, não vai negociar. Mas pra mim ontem, o jogador que fez a leitura correta do campo foi Félix Torres. Por quê? Porque ontem era um jogo de rebatida. Não era um jogo para você sair jogando num passe curto. Tem um lance que é característico. Tem um contra-ataque da Ponte, ele antecipa o atacante da Ponte. Qualquer zagueiro ali recuaria para o goleiro. Aí a bola morre na poça, gera uma bagunça toda. O que ele faz? Ele joga para a lateral. O Félix Torres ganhou todos os duelos, todas as disputas. Por quê? Porque era um jogo de rebatida. O Igor Coronado, por que ele não conseguiu jogar? E mesmo assim, ainda no primeiro tempo, tentou uma bola longa e dá um passe maravilhoso para o Yuri Alberto no ponto futuro. Por quê? Porque não dava para conduzir a bola. Então ele tentava uma bola longa. Assim, a análise técnica, tática do jogo ontem, ela inexiste. O Thales Magno se destaca por isso, porque ele dribla o zagueiro, a poça e tudo que vem. Não, ele levanta a bola, né? Ele não rola a bola, ele vê que tem uma poça ali, ó. Ele faz o corte no zagueiro, ele para, ele levanta a bola. Ele levanta, a bola para, ele caixa. Pronto. Entendeu? Esse é o jogador inteligente, entendeu, Renata? Mas ele começou o ano muito bem, eu concordo com vocês. Ele é o destaque do Corinthians até agora e nas oportunidades que teve, aproveitou muito bem. Inclusive, eu comentei com vocês ontem até no nosso grupo que eu colocaria antes o Thales do que o Romero no Clássico de São Paulo. Sim. Acho que o Ramon até demorou para fazer isso. Sgarbi, o Corinthians, independentemente dessa vitória que você comemorou muito do São Paulo no Clássico, para você tá bem encaminhado, promete para essa temporada, olhando até agora o que foi apresentado? Tá. Tirando qualquer brincadeira que a gente brinca muito aqui de lado, é lógico que tá. É um Corinthians que no ano passado termina em alta e esse ano também. É difícil fugir do que falaram meus amiguinhos, porque seria muito injusto aqui dar qualquer cornetada em relação ao jogo de ontem, né? Seria muito injusto. Então, cabe a mim elogiar também o Thales Magno, claro. O Thales Magno tem 22 anos, né? Ele começou muito bem voando no Vasco, aí foi para um futebol alternativo, que é o futebol americano, na MLS, aí volta para o Corinthians. É jogador para ataque no Brasil se destacando, minha opinião, tá? Eu penso isso, para um dia estar na Europa. Eu acredito muito nisso, eu acredito que na opinião dele também. É muito jovem, ainda tem a sua idade. 22 anos, é muito jovem e começou muito bem no Vasco. É um cara que no Corinthians esse ano está se mostrando muito útil. Vale estar, né? Ele começou bem no Corinthians também quando ele chega. Aí teve uma lesão, perdeu espaço, até porque o Yuri começou a voar, começou a jogar muita bola. Definiram a dupla ali. Claro, mas é um cara que pra mim pode brigar até por posição. E vocês não acham que com 22 anos não mereça pagar 72 milhões de reais? Não, é que o Corinthians é um time que tá devendo. Tem que negociar, gente, tem que barganhar. Não, o Corinthians vai tentar a prorrogação do empréstimo. O Corinthians vai tentar mais um tempo de empréstimo, que seria lindo. É uma vitória importante do Corinthians, até para buscar essa melhor campanha, né? Que é muito importante, é essencial no Campeonato Paulista para você decidir em casa depois. E o Corinthians está conseguindo ali brigar. Teve essa derrota para o São Paulo, claro, que foi a única derrota do Corinthians nos últimos vários jogos, né? São 12 jogos. E aí o Corinthians perde o jogo contra o São Paulo. Só que tá muito bem, cara. O Corinthians tá muito bem. Só que se o São Paulo ganhar um jogo que falta, é líder da competição. Só que tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Everton Guimarães. O líder no grupo do Corinthians é o Mirassol. O Mirassol tem 12 pontos também, igualzinho o Corinthians, e tem um saldo de gols bem superior. Então o Corinthians, ele tá com uma campanha legal, mas tá vendo um adversário no seu próprio grupo também fazendo pontos, Everton. Renato, empatados em tudo, né? Só no saldo que o Mirassol tá acima. Agora, a pontuação do Corinthians, Ronaldo me chamou aqui agora, quando o programa entrou no ar, lá 2 horas a menos, Ronaldo me chamou aqui e falou, enaltece aí, gordinho, que o Corinthians é o time que até agora
Ainda falta um jogo aí, que é exatamente isso que o Ulisses destacou. Se São Paulo ganha, passa e fica com a maior pontuação. Que o Corinthians até agora é o time que mais pontuou entre os grandes da capital. Isso a gente tem que enaltecer, né? O Corinthians que terminou o ano passado muito bem, começa 2025 também muito bem. E interessante, Renata, porque o Mirassol, que muita gente bom, a gente já iniciou o ano, né, com muita gente rebaixando o Mirassol num campeonato que nem começou ainda, que é o brasileiro. O Mirassol liderando o grupo, acho que é uma boa perspectiva. E o Corinthians acompanhando, com menos saldo, mas com todos os números parelhos ao Mirassol, de fato é para se comemorar, Renata, porque a virada do ano, a manutenção do trabalho, a manutenção do elenco, esse início, agora aparecendo, e vocês estavam falando aí da questão do Thales Magno, né? Impressionante, é um jogador de recurso, de força, embora seja grande, jogador habilidoso, ganha muito no aspecto físico com ele, mas é um cara que decide, né? A inteligência dele no lance do gol, que inclusive deu a vitória e mais 3 pontos ao Corinthians para se assemelhar aqui em pontuação com o Mirassol no grupo, jogador de muitos recursos. Então, assim, acho que de fato o Ramon Dias tem que olhar com um pouco mais de carinho para o Thales Magno, viu? Um pouco mais de carinho. Olhar o que responde em campo e menos para grife e história dentro do clube. Se é que vocês me entendem. Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. O Corinthians vai ter pela frente aí o Noroeste, né? Jogo que acontece no sábado às 18h30. Logo depois tem os Noroeste enfrentando de casa na Neoquímica Arena. E na segunda-feira, 2 dias depois, já tem jogo aí contra o Novo Horizontino fora de casa, um calendário bem apertado, né? Que acaba aí desgastando bastante os jogadores, então tem que fazer bastante rodízio aí, né? O Corinthians chega aí a 4 vitórias, né? Apenas uma derrota contra o São Paulo, no famoso majestoso que aconteceu aí no último domingo. E tem 12 pontos. O Corinthians tem 12 pontos aí, atrás apenas do Mirassol, por uma questão aí de gols marcados, né? O Mirassol marcou 14 gols, enquanto o Corinthians marcou 8. Ambos com 12 gols, 4 vitórias e uma derrota cada um. Seguidos aí de Inter de Limeira com 4 pontos e Botafogo de São Paulo, que é o último colocado, com 3 pontos. Então o Corinthians não tem chance aí de não ir aí para a zona de mata-mata, né? O Corinthians tem pela frente a Universidade Central no dia 19, então tem que começar a escalar aí o time titular, né, para ter aquele entrosamento que estava em 2024. E eu já gostaria de saber a sua opinião. Tá confiante aí na temporada do Corinthians? Achei que Ramon Dias vai dar conta de levantar um caneco aí, lembrando que o Corinthians não levanta aí um caneco desde 2019, então vamos tentar apagar essa velhinha dos 6 anos para que esse ano aí seja diferente, né? Já deixa nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like.